Levítico capítulo de número 25 e o versículo de número 8. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia traz o título, o ano do jubileu. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no 7º mês, aos 10 meses, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será. Cada um de vós retornará à sua propriedade e cada um voltará à sua família. Amém, irmãos? Irmãos, capítulo 25 do livro de Levíticos fala de uma lei que foi instituída por Deus através de Moisés no meio de Israel, onde, em primeiro plano, cria-se o ano sabático. O ano sabático era o 7º ano de todo o trabalho de plantação e de colheita. Então ficou ao homem determinado que ele plantaria tudo que ele pudesse durante 6 anos. Mas quando chegasse no 6º ano, ao entrar no 7º ano, este ano 7º, o homem não plantaria e nem tampouco colheria. A promessa de Deus para Israel é que eles deixassem a terra descansar por 1 ano, pois sempre no 6º ano de plantação, Deus faria a terra produzir 3 vezes mais. Quando chegasse o 6º ano, aquilo que eles tinham plantado ia colher para 3 anos. Eles colheriam para o 6º ano, para o 7º ano, e quando chegasse de novo a iniciar o 1º ano, eles ainda teriam o produto da terra guardado. Deus, irmãos, é aquele que nos faz promessas que vão além daquilo, irmãos, que nós esperamos. A Bíblia diz que, portanto, 7 vezes eles fariam assim, ou seja, 7 anos vezes 7 vezes, 49 anos esse processo se repetiria. Plantariam 6 anos, no 7º ano a terra descansaria, e quando isso chegasse a 49 anos, o próximo ano de descanso da terra seria chamado então o ano do jubileu, o 50º ano. Só que neste ano de jubileu, mais do que apenas eles não plantarem, quando chegasse o 50º ano, eles teriam que chamar aquelas pessoas. Por exemplo, você que negociasse um terreno, você tinha um terreno muito grande, não tinha condições de manter nem de plantar nele, você chamava uma pessoa e vendia esse terreno para a pessoa, sabendo que quando chegasse o 50º ano, você teria que devolvê-lo ao seu dono original. Do que isso fala? Isso fala de uma provisão de Deus, para que ninguém perdesse os seus haveres e nem tivesse prejuízo com os seus bens. Se nós tivéssemos uma previdência desta forma, nenhum de nós seríamos pobres. Mas a Bíblia ensina Israel a negociar de certa forma, que tudo aquilo que ela está vendendo retorne para ela um dia. E então aquele que comprava a terra no 1º ano, ele ia ter 49 anos para gozar desta terra, ia colher os frutos desta terra, e depois do 50º ano, ele devolveria a terra ao seu dono original. Na justiça de Deus, se você comprasse a terra faltando apenas 2 anos para devolver, o preço ia lá embaixo. Se você comprasse a terra faltando 40 anos para devolver, o preço ia lá em cima. E assim Deus falou que no 50º ano também, as dívidas que foram contraídas, quando chegasse o 50º ano, você não tendo como pagar essa dívida, você ia até o credor, tirava daquilo que você pudesse e devolveria ao credor, e a sua dívida seria quitada por ali. Ninguém mais poderia colocar o dedo no seu rosto e chamar de caloteiro ou cobrar de você uma dívida que você não poderia pagar.
Aquilo que você teria contraído como dívida seria agora cancelado e seria pago os seus débitos automaticamente. Outro sim, aquelas pessoas que na família, algum caso de violência doméstica, ou briga na rua, ou um roubo, ou alguma coisa do tipo, que alguém viesse a morrer, ou algum crime cometido, que o seu familiar fosse preso, ele seria preso, mas quando chegasse no 50º ano, ele teria que ser solto. A sua condenação cessaria no 50º ano. Alguém soltaria, abririam as prisões e colocariam para fora. Isto fala do retorno de alguém que está distante da família, de volta ao seio da família. E a família, reintegrando essa pessoa à sua casa, tomaria então conta dele dali para frente. Quando a gente começa a olhar para esse texto, a gente começa a ver uma preocupação de Deus em restaurar e restituir aquilo que se havia perdido dentro de Israel, não só no quesito material, mas também no quesito familiar, no quesito sentimental. A restauração da preocupação de Deus em restaurar Israel era em todos os âmbitos. Deus criou leis para que se tivesse a possibilidade de restaurar aquilo que estava quebrado, afastado, destruído. Deus tinha uma maneira de restituir a Israel. Só que os anos vão passando e Israel, irmãos, vai deixando de lado esta ordem de Deus, esta lei que o Senhor implantou em Israel, vai sendo esquecida de muitos. Alguém começou a negociar as suas coisas, pagando alto preço. Quando não, irmãos, no final do 50º ano já não devolviam. Muitos daqueles que estavam presos eram esquecidos nas prisões, e lá eles ficavam. A família ia cobrar uma situação e não eram libertados. E isso, irmãos, foi adentrando por Israel, que foi se perdendo o costume dentro de Israel. Mas quando nós chegamos no profeta Isaías vem com uma palavra lá no capítulo de número 61, para reanimar o povo de Deus, para dizer: olha, ainda que os homens se esqueçam de cumprir as leis do Senhor, ainda que os homens não tenham condições de serem justos em restaurar ou restituir aquilo que lhe foi perdido, aquilo que lhe foi tirado, aquilo que foi afastado de você, existe uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Não desanime, Israel, porque Deus estará levantando um homem, a qual é segundo o seu coração, o seu próprio filho. Deus estará entregando para que ele possa restaurar por completo na sua vida aquilo que os dirigentes de Israel não conseguem fazer. E aí vem Isaías profetizando aqui no capítulo número 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê uma bela coroa em vez de cinzas, olhos de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvores ao invés de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração, e os estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância das nações e na sua glória vos gloriareis. Louvado seja o nome santo do Senhor. O profeta Isaías está dizendo o seguinte: o Filho de Deus, quando se manifestar, ele não só vai restaurar as coisas desta terra, mas vai restaurar ministérios, vai restaurar a condição do homem que estava afastado de Deus, aproximando ele do Senhor. E esses tais, seja ele estrangeiro, seja ele de dentro da casa, seja ele um forasteiro, ele vai apacentar os rebanhos do nosso meio.
a Deus, mas que agora ele não fazendo discriminação de quem quer que seja, ele está dizendo: eu escolho pessoas que estavam distantes de mim para apacentar o meu rebanho dentro da minha casa. Eu escolho pessoas que não pertenciam àqueles que eu escolhi para estarem no nosso meio, cuidando das nossas vinhas. O que Deus está dizendo é que ele está restaurando vidas que estavam perdidas na criminalidade, numa vida de prisão, numa vida, irmãos, de fardos pesados, mas que ele está dizendo: eu sou aquele que abro as portas aos presos, que dou liberdade ao cativo, que alegro o coração do contrito, que trago para ele, ao invés de uma veste de luto, olhos de alegria, ao invés de tristeza e pranto, risos e louvores. Sou eu quem troco as vestes, sou eu quem visto, sou eu quem levanto, sou eu quem restauro, e sou eu quem entrego nas mãos o ministério da palavra do Senhor. Você já pensou o que é isso, irmãos? Para Israel ouvir, dizer que um estrangeiro vai ocupar o seu lugar, dizer que um forasteiro vai apacentar o rebanho do Senhor, dizer que alguém que nem conhecia Deus, Deus vai chamá-lo pelo nome e vai colocar à frente da sua vinha para zelar e cuidar dela. Isso está falando, irmãos, e fazendo menção à minha vida e à sua vida. Eu acredito que nenhum de nós aqui era judeu, nenhum de nós aqui deve ter parentesco com judeu, raras as exceções, mas uma coisa é certa: Deus está dizendo: eu não faço discriminação de pessoas, eu não tenho esse ou aquele como importante ou menos importante. Aquele a quem o Senhor chama, ele restaura, restitui e dá para ele todas as condições necessárias de servir a Deus na beleza da sua santidade. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma promessa do profeta Isaías, 750 anos antes de Jesus se manifestar a nós. Mas nós temos por alegria o Evangelho de Lucas. Lucas, o médico amado, evangelista Lucas, ele escreve um acontecimento em Israel, que uma certa vez Jesus, adentrando a sinagoga, ele se dirige para o lugar onde se faziam as pregações. Ele se assenta e ele está aguardando ver o que acontece. As pessoas do templo estão com os olhos fitos em Jesus. Todos eles estão olhando para o Senhor, esperando certamente uma palavra que o Senhor viria trazer a eles. Daqui a pouco Jesus não se manifesta, fica um silêncio, todos estão calados. Entra um moço lá dentro onde se guardavam os rolos, e quando o moço sai de lá de dentro, um ajudante sacerdote vem com o rolo e entrega na mão do Senhor. Quando o Senhor pega aquele rolo, então o Senhor se dirige ao púlpito da igreja e ele abre o rolo, e ali está a escritura de Isaías, que hoje para nós é o capítulo 61. E olha o que o Senhor começa a ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4 e o versículo de número 17 em diante. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos mais uma vez voltou-se a ele, e então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura que acabastes de ouvir. E todos falavam bem dele e se maravilhavam das palavras da graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Olha que coisa linda. O povo não está entendendo, mas Jesus adentra o lugar e lê sobre o profeta Isaías, e todos estão aguardando ouvir dele um sermão maravilhoso. E ele pega e volta ao púlpito e diz assim: as palavras que eu li, dizendo que o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu a libertar cativos, a dar visão aos cegos, a restaurar os contritos de coração, a trocar as vestes de humilhação
sorriso, este Espírito foi dado a mim, e hoje se cumpriu entre vós o que eu acabei de ler. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por hora ninguém entendeu, mas aquela era a mais maravilhosa das mensagens que Jesus poderia ter pregado àquele povo, porque por milhares de anos Israel estava aguardando o seu Salvador, Israel estava aguardando o seu Messias, e agora Jesus estava se manifestando publicamente e se revelando à humanidade: eu sou o Messias prometido por toda a Escritura, e tudo que se fala acerca do Filho de Deus se revelou e se concretizou no dia de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Jesus quis dizer com isso? Que o ano sabático, que aquele ano de descanso, nós não precisaríamos mais, irmãos, estar esperando a cada 7 anos. Que o jubileu de Deus, que a promessa de Deus em restaurar a família, em restaurar os bens, em restituir aquilo que se havia perdido, alguém que viesse e pagasse a dívida, Jesus estava dizendo: nós não precisamos mais esperar nem de 7 em 7 anos, nem tampouco esperar 50 anos, porque o jubileu que Deus nos prometeu lá através de Moisés se cumpre na minha vida aqui hoje entre vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você entender o que eu estou dizendo que nós não precisamos esperar por tempo nenhum para sermos abençoados e nem alcançados pelas promessas de Deus. O que Deus tem para mim e para você pode ser recebido aqui hoje. O que é que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso tomar uma posição, crer no meu coração que Jesus se manifestou a nós neste culto para trazer a nós restauração da nossa vida e também da nossa família. Escute bem uma coisa: imagine incomodar o coração de um pai ou de uma mãe que teve o seu filho levado porque estava devendo. Alguém veio e disse: pai, minha vida, não tenho como, me deu teu filho para trabalhar para mim. E esse moço saía de casa talvez com 12, 13, 14 anos e só retornaria para sua casa depois de 50 anos. Imagina que uma vida inteira debaixo da servidão, mas quando chegava o jubileu e aquele moço era liberado pelo seu Senhor, ele dizia assim: volte para a sua família. Imagina a alegria de um pai em rever o filho correndo no quintal, talvez já com 50, 40, 30 anos, mas gritando: pai, eu estou de volta. A alegria no coração deste pai, quem sabe já envelhecido, quem sabe já sem esperança de rever o seu filho. Nesta noite o que eu quero dizer para você é que talvez os anos se passaram, você já não tem mais esperança de ver aquilo que foi embora voltar, mas eu quero lhe dizer: o jubileu de Deus é hoje para a tua vida. Deus pode sim trazer de volta para você aqui hoje aquilo que foi embora anos atrás. Deus quer restaurar a sua vida. Deus tem uma restauração para a sua vida de hoje. Talvez você diga assim: o senhor sabe, pastor, como está o meu coração, é tanta coisa que aconteceu errada, o meu coração está tão contrito. E o Senhor disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para restaurar os contritos de coração. A tua tristeza tem um fim, irmão, quando Jesus entra na tua vida, quando Deus faz parte, irmão, do seu viver. A tristeza vai embora, dá lugar à alegria, e até a tristeza salta de alegria na presença deste Espírito que vem sobre a vida de Jesus para nós. Nós temos esta viva esperança. O que é que foi levado de você? Qual foi a situação que te roubou os melhores anos? O que é que você tem vivido que você diz assim: eu preciso ser restituído, Deus? Hoje o Senhor está dizendo para você: você não precisa mais esperar daqui anos, é para hoje. O que eu tenho para você é agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu ler um outro texto com você aqui. Romanos diz assim, capítulo 10 e o versículo de número 7 em diante: quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Mas o que diz a Bíblia: a palavra está junto de ti,
está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. Que coisa maravilhosa, irmão. Você já tem ouvido palavras hoje aqui que seriam suficientes para salvar o mundo inteiro. Palavras que já estão na sua boca, palavras que já desceram ao teu coração. Agora o que falta? Confessares que Cristo é o Senhor. Crer de todo o teu coração que este ano de jubileu é para você, não é para outro. Talvez você diga assim: isso daí é para os crentes que já estão aí há muito tempo. A Bíblia diz: não é para o grego e nem para o judeu, é para todos, é rico para com todos. Deus tem em abundância, com riqueza, para dar a mim, para dar a você a graça e aquilo que eu necessito nesta noite para ser feliz na presença de Deus. Nós não temos, irmãos, alguma coisa que dizer. Não, mas olha, porque este irmão entrou hoje, ele tem que esperar. Não tem, é para hoje e é para agora, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu ainda quero ler outro texto com os irmãos. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo de número 1 em diante, que diz assim: e nós, cooperando com Ele, também vos exortamos a que não recebas a graça de Deus em vão, pois Ele diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. O que é que Paulo está dizendo a nós? Ele está dizendo que Israel conhecia muito bem esta palavra, que Israel sabia muito bem o que era ano sabático e o que era o ano do jubileu. Eles esperavam ansiosamente para que este dia chegasse, para que eles pudessem ter descanso, para que eles pudessem ser restaurados, para que a restituição acontecesse nas suas vidas. E deixa eu lhe dizer uma coisa: a Bíblia diz que esta terra precisava descansar. 6 anos trabalhava e 1 ano descansava. Talvez você não tenha percebido, quando a Bíblia diz que nós fomos feitos do pó da terra, esta terra que Deus tirou do chão e nos fez a sua imagem e semelhança, soprou sobre nós o seu Espírito e nós passamos a ser almas viventes. Recebemos de Deus uma centelha daquilo que Ele é. Nós recebemos de Deus as nossas faculdades, e a Bíblia diz que somos imagem e semelhança deste Deus. Entenda uma coisa: essa imagem e semelhança não é na aparência física. O que mais nos assemelha a Cristo é a nossa capacidade intelectual de criar, de estar, irmãos, em constante hábito de desenvolver alguma coisa. Esta criação de Deus, inicialmente, Deus disse que era muito boa e que Ele colocou como coroa da criação. Nós estávamos, irmãos, acima de tudo aquilo que Deus criou como o top de toda a criação. A coroa vai por cima. Deus disse: você vai reinar sobre os peixes do mar, sobre as feras das florestas, das matas. Você vai reinar sobre aves do céu, sobre o réptil. Você vai reinar sobre a terra. Tudo que você plantar vai produzir. Mas o homem, irmão, desobedeceu, pecou, se afastou de Deus, e afastando-se de Deus, o inimigo se apoderou do homem, tomou ele como escravo, literalmente falando. E talvez você diga assim: pastor, eu vim aqui por livre e espontânea vontade. Engano seu. Você não veio por livre e espontânea vontade. Não, eu vim porque recebi um convite de um amigo. Não foi pelo convite do amigo que você chegou aqui hoje.
foi porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no teu coração, te convenceu a entrar nessa casa, para saber que você estava como escravo do diabo. E talvez você diga assim: pastor, eu não concordo com isso, eu não sou escravo do diabo, eu faço o que eu quero. Mentira! Se você fizesse o que você quer, você não estaria escravo de vícios, você não estaria escravo da mentira, você não estaria escravo do adultério, você não estaria escravo das drogas, você não estaria escravo de tantas coisas que o mundo tem te aprisionado lá fora. Você seria senhor da sua vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa: sabe quando é que você é senhor da sua vida? Quando você, na posição que está, reconhece que sem Cristo nós não somos ninguém e que sem Ele nada podemos fazer. Quando eu assim reconheço, eu entrego os meus caminhos e a direção da minha vida ao Senhor, eu passo a confiar nele e Ele passa a reger os meus passos. E quando Ele rege os meus passos, se Deus reger os seus passos, o diabo não pode me alcançar e nem interferir nos seus planos. Os planos que você tem são confirmados por Deus. As coisas que você planeja fazer, Deus assina embaixo e vai contigo. Quando a gente olha para esta palavra e a gente percebe que saímos do pó, que éramos terra, e esta terra foi devastada. Por quê? Pelo inimigo das nossas almas. Ele nos afasta de Deus. Ele judiou da terra, ele arrancou da terra os frutos, ele roubou de nós o melhor que nós tínhamos. Eu posso dizer isso com muita propriedade. Os melhores anos da minha vida, o diabo tentou levar. Por muitas vezes, eu me via dentro de uma casa de show, e quando saía de lá, eu às vezes acordava em lugares que eu não sabia onde era. A gente pensa que está se divertindo no mundo, mas de que vale passar uma noite inteira debaixo de uma tremenda bagunça, se no outro dia você nem lembra do que fez? De que vale você, como diz o jovem, ficar aqui, ficar ali, experimentar uma coisa aqui e outra ali, se nenhuma delas te pertence? Se no final de tudo você está sozinho? De que vale você ganhar este mundo inteiro, diz a palavra do Senhor, e no final perder a sua alma? De que vale isso? Qual é a perspectiva da vida que você tem se você continuar trilhando o caminho que você vai? Pense comigo agora. O caminho que você vem seguindo vai te levar para onde? Aonde é que você quer chegar? Certamente todos nós que aqui estamos queremos um bom lugar, queremos uma boa família, queremos o melhor para os nossos filhos. E eu lhe pergunto novamente: a atitude que você tem em relação à sua família, o caminho que você escolheu seguir para você, vão levar você para onde? Mais do que isso, aquilo que você tem feito vai levar os seus filhos para onde? O inimigo tem usado esta terra, este corpo físico, para a destruição da nossa própria vida. São muitas as vezes que nós tomamos atitudes e Ele está arrancando os frutos de nós, porque os filhos olham para os pais e não veem nos pais exemplo a ser seguido. E eu vinha dizendo aos irmãos aqui numa terça-feira que 2 irmãos gêmeos cresceram juntos, foram criados pelo mesmo pai. A mãe faleceu quando eles tinham 12 anos de idade, e o pai se esforçou para criá-los, para alimentá-los, para dar educação. E quando esses moços chegaram à vida adulta, um se formou em advocacia, casou, teve uma família bem estruturada, e o outro não. O outro virou um viciado, drogado, passou a dormir na rua, vivia de pedir as coisas para alguém. E reuniram esses 2 irmãos e disseram: escuta, por que vocês são gêmeos, foram criados iguais, passaram a mesma dificuldade, mas você é um advogado bem sucedido, com uma família maravilhosa, e você está morando na rua, debaixo de uma destruição tremenda? A resposta daquele que estava na rua foi a seguinte: o meu pai era alcoólatra, o meu pai pouco ficava dentro de casa, o meu pai nunca teve tempo para nós, o negócio dele era só trabalhar, 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 trabalhar. E eu sentia muita falta da minha mãe. E quando meu pai voltava para casa,
ele se embriagava e deitava e a gente nem via ele. E isso ficou marcado para mim e acabou sendo um exemplo, e eu segui e acabei nessa mesma situação. Aí disse para o outro: como é que você agora é advogado e tem uma família tão bem estruturada? Nunca vi você gritar com um filho, nunca vi você bater em ninguém, nunca vi você ser bruto. Ele disse assim: sabe por quê? Porque a minha mãe morreu muito cedo e eu sentia muita falta dela. Porque o meu pai voltava do serviço muito tarde, embriagado, ia dormir, e eu não tive esse cuidado do meu pai. Então eu entendi que a falta que eu tive da minha mãe eu vou suprir dos meus filhos. Que o exemplo que meu pai deu de chegar embriagado não serve para mim. Eu não quero isso para minha casa, eu não quero isso para minha família. E que aquilo que o meu pai fez de nos sustentar, é isso que eu vou dar para os meus filhos. Eu coei do meu pai, aquilo que servia para a minha casa eu trouxe, e aquilo que não servia eu joguei fora. E aí está, irmãos, um exemplo prático para mim e para você aqui hoje. Que não importa como foi que você chegou aqui, nem qual é a história de vida que você tem, porque o final da tua história quem determina é você. As escolhas que você fizer aqui hoje podem determinar o seu futuro, o futuro da tua família, dos seus filhos e de todos aqueles que vêm atrás de você. Eu quero ainda dizer aqui nessa palavra que Paulo pronuncia, porque hoje é o ano sabático, porque hoje é o ano do jubileu, ou seja, hoje é o dia aceitável do Senhor, hoje é o dia da salvação. Você não veio aqui à toa. Como terra, o inimigo usou você, colheu de você os frutos, roubou de você os melhores anos de fertilidade. Mas existe um ano de descanso para você. Existe um tempo de restauração para esta terra que está cansada, para este coração que está angustiado, que tem buscado de Deus uma resposta e até hoje não teve, mas hoje o Senhor falou.